Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, sexta-feira, 18 de setembro, 24ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Jesus vai retratar o papel das mulheres que o acompanhavam. As mulheres hoje se destacam sobremaneira na palavra de Deus que a Igreja nos apresenta. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova. Amados irmãos e irmãs, a introdução deste Evangelho, antes dele falar das mulheres, o papel das mulheres, eis que São Lucas nos dá uma definição belíssima da missão de Jesus. Andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Essa é a dinâmica do pregador. Andar ensinando, anunciando, pregando por cidades e povoados. Aquele que enviou os discípulos para pregar o Evangelho a toda criatura, nós vimos no Evangelho de hoje, andou com os discípulos por cidades e povoados. Ou seja, ele deu o exemplo. E o conteúdo da pregação é a boa nova, é o Evangelho. Ou seja, nós não somos convidados a pregar uma ideologia política, a pregar uma ideia pessoal. O pregador tem a missão de pregar a palavra de Deus, o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. E muitos poderiam dizer, mas padre, eu não sei pregar, eu não tenho dom de falar, eu não tenho dom da oratória, eu sou tímido, eu tenho dificuldade para compreender um texto bíblico. Como que eu vou pregar? Querido irmão e irmã, lembremos-nos que a principal pregação que nosso Senhor pede de nós não é a pregação verbal, é sobretudo a pregação com a vida. Ou seja, nós somos convidados a falar para os olhos das pessoas, dando-lhes testemunho, e não apenas para os ouvidos, porque o testemunho arrasta, as palavras muitas vezes voam. E é interessante que você saiba, querido irmão e irmã, que você foi equipado para amar, você foi preparado para amar. O nosso coração é um poço sem fundo. Quanto mais você dá amor, mais você tem amor. É muito mais fácil nós amarmos do que nós pecarmos. Darei um exemplo. Se uma pessoa quiser adulterar, ela deve fazer de forma escondida. Ela deve ter todo o cuidado para que ninguém saiba. Se alguém, por exemplo, quiser roubar, também precisa fazer tudo às escondidas para que os outros não descubram. Mas para amar, basta você olhar para o irmão que está do seu lado, sorrir para ele, abraçá-lo, servi-lo. As pessoas que cruzam a sua vida, basta você estar atenta para as necessidades de cada um que atravessa a tua própria existência. Quem você vai amar? Quem está do teu lado. Então, pregue o Evangelho aí onde você está, dando testemunho do amor incondicional. São Francisco de Assis conta uma história bem interessante de São Francisco de Assis, que está andando com um dos seus confrades. E eis que eles estão numa praça e encontram um grupo de desocupados. O frade, que está com o seu pai seráfico, Francisco, lhe diz: Pai, prega para estes desocupados. E Francisco dizia: Irmãos, nós já estamos pregando.
E o irmão não compreendia nada, porque Francisco não falava uma palavra sequer. E como pregar sem falar alguma coisa? E andaram mais adiante e encontraram numa praça um grupo de jovens que estavam também ali desocupados. E eis que o confrade lhe disse: Pai Seráfico, pregue o Evangelho, aproveite, anuncie a Cristo para essas criaturas. E São Francisco lhe respondeu: Irmão, nós já estamos pregando. O irmão ficou um pouco até chateado e, chegando em casa, o frade lhe perguntou: Pai Seráfico, eu não entendi. O senhor falou que nós estávamos pregando, mas não falamos uma palavra sequer. Francisco disse: Irmão, o frade, antes de falar para os ouvidos dos ouvintes, deve falar para os olhos. Aquelas pessoas que nos viram pobremente descalçados, com o nosso hábito surrado, viram a nossa simplicidade, ficaram edificados. Elas ficaram edificadas, porque olhando o nosso despojamento, a nossa renúncia, a nossa pobreza, nós falamos para os olhos daquelas pessoas. Por isso que tem a frase clássica de Francisco: pregue o Evangelho o tempo inteiro, se necessário for, fale alguma palavra. Por isso, você não pode reclamar que não sabe pregar o Evangelho. Ame é a forma mais eficaz da pregação do Evangelho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, ninguém está isento dessa pregação de amar. Você pode até não ter o dom da oratória, mas você tem o dom da amatória, ou seja, você tem o dom de amar. Continuemos meditando o Evangelho. Os 12 iam com ele, os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. E essas mulheres são 3. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Jesus cita o nome de 3, mas no final diz, que havia várias outras mulheres. Na verdade, isso foi uma grande revolução, porque no judaísmo não era costume que as mulheres seguissem um mestre. E Jesus dá dignidade tanto ao homem quanto às mulheres, tanto aos homens quanto às mulheres. E essas 3 que Nosso Senhor nomeia no Evangelho de hoje são curadas de maus espíritos e doenças. É como se elas, gratas pela misericórdia que receberam das mãos do Senhor, estavam agora dispostas a suportar tudo pelo nome de Cristo. E é interessante que Maria Madalena, o evangelista vai nos dizer que dela tinham saído 7 demônios. Ou seja, 7 demônios significa todos os vícios. Então, era uma mulher possuída por todos os vícios. E aqui nós podemos já fazer uma interpretação do número 7, como uma mulher que era, com certeza, impulsionada, arrastada por desordens de todos os tipos. Podemos até lembrar aqui os pecados capitais. Joana, mulher de Cusa, inclusive tanto Maria Madalena como também Joana, ambas estarão perto da cruz do Senhor. E é interessante que elas ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Eram chamadas benfeitoras. Queremos agradecer às nossas benfeitoras da nossa comunidade, como também os benfeitores da nossa paróquia. Aquelas pessoas que ajudam tanto no sentido material, como também no sentido espiritual. É interessante que é uma forma também de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, ajudando a comunidade, ajudando a paróquia.
E é importante nós hoje lembrarmos o papel belíssimo das mulheres. Não foi uma mulher que vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Foi um homem, foi Judas. Não foram as mulheres que abandonaram o Senhor no Getsêmani. Foram os discípulos. Não foram as mulheres que 3 vezes negaram a Cristo. Foi o homem Pedro. Foram as mulheres que choraram, lamentaram, as mulheres de Jerusalém que lamentaram quando Jesus estava sendo levado para a crucificação. Foram as mulheres que permaneceram junto à cruz. Foram também as mulheres, queridos irmãos e irmãs, as primeiras a visitarem de madrugada o sepulcro onde se encontrava o corpo do Senhor. Foi uma mulher, Madalena, a apóstola dos apóstolos, que anunciou a ressurreição do Senhor para os homens, para os apóstolos. E hoje não podemos deixar de falar da Virgem Maria. Dela que nasceu o Salvador, a Arca da Aliança. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No seio da Virgem Maria, ela que se tornou o verdadeiro modelo do discipulado. E também na igreja, se nós fôssemos nomear as grandes mulheres, hoje poderíamos lembrar de Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Benedita da Cruz, o Edith Stein. Nós poderíamos falar também em Santa Catarina de Sena, na Madre Teresa de Calcutá, na Irmã Dulce. Quero parabenizar as mulheres da nossa comunidade, da nossa paróquia e também de toda a Igreja Universal pelo trabalho tão valioso que elas exercem dentro da nossa Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.